Já parou para refletir sobre como o consumo de açúcar afeta a sua própria saúde? Pode ser que você não esteja sozinho nessa situação. Muitas vezes, nós, como indivíduos, não percebemos o impacto que nossos hábitos alimentares têm em nosso bem-estar. Será que o açúcar está desempenhando um papel significativo em sua dieta diária? Como isso tem afetado sua saúde física e emocional? O consumo de açúcar é uma questão que tem gerado preocupações significativas em todo o mundo, especialmente no contexto das crescentes taxas de obesidade e doenças relacionadas à dieta. O Brasil enfrenta desafios significativos relacionados ao aumento do consumo de açúcar, tanto na forma de açúcar de mesa quanto na forma de açúcares adicionados em alimentos processados e bebidas. Alguns pontos relevantes incluem: 1. Crescimento da obesidade e doenças relacionadas. O Brasil testemunhou um aumento alarmante nas taxas de obesidade nas últimas décadas. O consumo excessivo de açúcar, particularmente açúcares adicionados, tem sido associado a esse problema de saúde, bem como ao aumento das taxas de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outras condições crônicas. 2. Consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas. O consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos adoçados e bebidas energéticas, tem sido um ponto de preocupação. O consumo dessas bebidas está relacionado ao aumento da ingestão de açúcar e ao risco de obesidade e doenças relacionadas. 3. Desafios da indústria de alimentos. A indústria de alimentos no Brasil tem sido criticada por promover produtos ricos em açúcar, muitas vezes direcionados ao público jovem. Isso levanta preocupações sobre a necessidade de regulamentação mais rigorosa para limitar a quantidade de açúcar em alimentos processados. 4. Incentivo à alimentação saudável. Paralelamente às preocupações com o aumento do consumo de açúcar, tem havido um crescente movimento em direção a dietas mais saudáveis e equilibradas. As recomendações nutricionais e programas de educação alimentar incentivam o consumo de alimentos naturais e minimamente processados. 5. Iniciativas locais. Em várias cidades brasileiras, iniciativas locais têm sido implementadas para incentivar escolhas alimentares mais saudáveis, como a criação de espaços públicos para a prática de atividades físicas e feiras de alimentos frescos. 6. Pesquisa científica. Pesquisadores brasileiros têm se envolvido em estudos para avaliar o impacto do consumo de açúcar na saúde da população. Isso inclui pesquisas sobre as tendências de consumo, os efeitos na saúde e as estratégias eficazes para reduzir o consumo de açúcar. É importante ressaltar que o monitoramento contínuo do consumo de açúcar e a implementação de políticas de saúde pública são essenciais para abordar o problema crescente de doenças relacionadas à dieta no Brasil e em todo o mundo. Também é importante reconhecer que o contexto da pandemia de Covid-19 pode ter influenciado os hábitos alimentares da população, com potencial aumento do consumo de alimentos processados e bebidas açucaradas. O consumo excessivo de açúcar pode ter vários malefícios para a saúde. Alguns dos principais problemas relacionados ao consumo excessivo de açúcar incluem: obesidade. O consumo excessivo de açúcar é uma das principais causas de obesidade em todo o mundo. Os açúcares adicionados a alimentos e bebidas são uma fonte de calorias vazias, o que significa que fornecem energia, calorias, sem oferecer nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e fibras. Essas calorias vazias são frequentemente referidas como calorias vazias porque não proporcionam sensação de saciedade, levando as pessoas a consumirem mais calorias do que realmente necessitam. A obesidade ocorre quando há um desequilíbrio entre a ingestão de calorias, através da alimentação, e o gasto de calorias, através da atividade física. O excesso de calorias é armazenado no corpo na forma de gordura, levando ao ganho de peso. O açúcar é uma fonte significativa de calorias adicionais na dieta, e seu consumo em excesso pode contribuir para o aumento de peso e a obesidade. Além disso, o consumo excessivo de açúcar pode levar a picos e quedas rápidas nos níveis de açúcar no sangue, o que pode resultar em desejos por mais alimentos açucarados e contribuir para um ciclo de excesso de calorias e ganho de peso. Diabetes tipo 2. O consumo excessivo de açúcar também está associado a um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2,
uma condição caracterizada pela resistência à insulina e pela incapacidade do corpo de utilizar eficazmente a insulina para regular os níveis de açúcar no sangue. Quando consumimos alimentos ricos em açúcar, o pâncreas libera insulina para ajudar a transportar a glicose, açúcar, das correntes sanguíneas para as células, onde é usada como fonte de energia. No entanto, o consumo crônico de grandes quantidades de açúcar pode levar à resistência à insulina, onde as células não respondem adequadamente à insulina. Isso leva a um aumento dos níveis de açúcar no sangue e, por sua vez, pode contribuir para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Pessoas com diabetes tipo 2 têm dificuldade em manter níveis de açúcar no sangue dentro de faixas saudáveis, o que pode levar a complicações de saúde a longo prazo, como doenças cardiovasculares, problemas renais, problemas de visão e danos nos nervos. Doenças cardiovasculares. O consumo elevado de açúcar, especialmente açúcares refinados e xarope de milho rico em frutose, está associado a um maior risco de doenças cardiovasculares. O açúcar pode contribuir para essas condições de várias maneiras. Aumento dos níveis de triglicerídeos. O consumo de açúcar em excesso pode levar a um aumento nos níveis de triglicerídeos no sangue, que é um fator de risco para doenças cardíacas. O fígado converte o excesso de açúcar em triglicerídeos, que são armazenados nas células de gordura do corpo. Pressão arterial elevada. O consumo de açúcar em excesso também pode levar a um aumento da pressão arterial, o que é outro fator de risco para doenças cardiovasculares. A pressão arterial elevada pode danificar as paredes dos vasos sanguíneos e aumentar o risco de acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos e outras doenças do coração. Inflamação sistêmica. O açúcar em excesso pode contribuir para a inflamação crônica de baixo grau no corpo. A inflamação está ligada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois pode causar danos nas artérias e promover o acúmulo de placas de aterosclerose. Em resumo, o consumo excessivo de açúcar desempenha um papel significativo no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tornando-se uma preocupação de saúde pública. Cárie dentária. O açúcar é um dos principais fatores de risco para a cárie dentária. Quando consumido, o açúcar alimenta as bactérias presentes na boca, levando à produção de ácidos que corroem o esmalte dos dentes. Com o tempo, a exposição repetida a esses ácidos pode resultar em cáries. É importante entender que não é apenas a quantidade de açúcar consumida, mas também a frequência consumida que afetam o risco de cárie dentária. Alimentos e bebidas açucarados consumidos com frequência, como refrigerantes, doces e alimentos processados ricos em açúcar, aumentam o risco de cárie dentária. Para prevenir a cárie dentária, é fundamental manter uma boa higiene bucal, incluindo escovação e uso de fio dental regularmente e limitar o consumo de açúcar, especialmente entre as refeições. Fígado gorduroso não alcoólico. O consumo excessivo de açúcar, em particular o xarope de milho rico em frutose, tem sido associado ao desenvolvimento de uma condição conhecida como fígado gorduroso não alcoólico, NAFLD, na sigla em inglês. Nessa condição, o fígado acumula gordura em excesso, mesmo em pessoas que não consomem álcool em excesso. O fígado gorduroso não alcoólico pode variar de uma condição benigna, chamada esteatose hepática, a uma forma mais grave, conhecida como esteatohepatite não alcoólica, NASH, que envolve inflamação e danos no fígado. Em casos graves, a NAFLD pode progredir para a cirrose, uma doença hepática avançada que pode ser fatal. O açúcar, em particular o frutose, é metabolizado no fígado, e o consumo excessivo de frutose tem sido implicado no desenvolvimento de NAFLD. Quando o fígado metaboliza frutose em grandes quantidades, ele pode produzir gordura, que pode se acumular no órgão. Isso pode causar inflamação, cicatrização e danos ao fígado ao longo do tempo. Para proteger a saúde do fígado, é aconselhável limitar o consumo de açúcar, especialmente o xarope de milho rico em frutose, que é encontrado em muitos produtos processados. Síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma condição complexa que envolve uma combinação de fatores de risco para doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.
Os principais componentes da síndrome metabólica incluem obesidade abdominal, acúmulo de gordura na região abdominal, pressão arterial elevada, níveis elevados de açúcar no sangue, triglicerídeos elevados e baixos níveis de colesterol HDL, o colesterol bom. O consumo excessivo de açúcar tem sido associado ao desenvolvimento da síndrome metabólica. A ingestão de açúcar em excesso contribui para a obesidade e a resistência à insulina, que são componentes-chave da síndrome. A resistência à insulina leva a níveis elevados de açúcar no sangue, o que pode contribuir para outros aspectos da síndrome metabólica, como pressão arterial elevada e níveis elevados de triglicerídeos. Além disso, o açúcar em excesso também pode afetar negativamente os níveis de colesterol HDL, aumentando ainda mais o risco de síndrome metabólica. A síndrome metabólica aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, tornando o controle do consumo de açúcar um aspecto importante da prevenção dessas condições. 6. Dependência do açúcar. O açúcar, em particular a sacarose, açúcar de mesa, e a frutose, tem o potencial de ser viciante para algumas pessoas. A ingestão de açúcar pode desencadear a liberação de neurotransmissores, como a dopamina, no cérebro, criando uma sensação de recompensa e prazer. Isso pode levar a desejos intensos por alimentos e bebidas ricos em açúcar, semelhantes ao vício em substâncias. A dependência do açúcar pode se manifestar de várias maneiras, incluindo desejos intensos. Pessoas que são viciadas em açúcar muitas vezes experimentam desejos intensos por alimentos açucarados, o que pode ser difícil de resistir. Compulsão. A compulsão por consumir açúcar pode levar as pessoas a consumir grandes quantidades, mesmo quando estão cientes dos riscos à saúde. Tolerância. Como em outros vícios, com o tempo, pode ser necessário consumir cada vez mais açúcar para obter a mesma sensação de prazer. Sintomas de abstinência. Quando uma pessoa viciada em açúcar tenta reduzir o consumo, ela pode experimentar sintomas de abstinência, como irritabilidade, ansiedade e desejos intensos. A dependência do açúcar pode ser prejudicial para a saúde, levando a um ciclo de consumo excessivo, ganho de peso e problemas de saúde associados, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. É importante notar que o impacto do açúcar na dependência pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem ser mais suscetíveis à dependência do que outras, mas em geral, é aconselhável limitar o consumo de açúcar, especialmente para aqueles que têm dificuldade em controlar seu consumo. Em resumo, o consumo excessivo de açúcar pode ter uma série de malefícios para a saúde, incluindo obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, cárie dentária, fígado gorduroso não alcoólico, síndrome metabólica e dependência do açúcar. Limitar a ingestão de açúcar e fazer escolhas alimentares mais saudáveis é fundamental para manter uma boa saúde a longo prazo. Substituir o açúcar por opções mais saudáveis em sua dieta é uma excelente maneira de reduzir o consumo de calorias vazias e melhorar sua saúde. Aqui estão algumas dicas básicas de substituição do açúcar. 1. Estévia. A estévia é um adoçante natural extraído das folhas da planta Stevia rebaudiana. Ela é muito doce e praticamente não contém calorias, tornando-a uma opção popular para substituir o açúcar. Está disponível em forma de pó ou líquido e pode ser usada para adoçar bebidas, receitas e sobremesas. 2. Mel. O mel é um adoçante natural que contém antioxidantes e tem propriedades antibacterianas. Ele é mais doce do que o açúcar, então você pode usar menos para adoçar. No entanto, lembre-se de que o mel também contém calorias, portanto, use com moderação. 3. Xilitol. O xilitol é um álcool de açúcar que é encontrado em algumas frutas e vegetais. Ele tem menos calorias que o açúcar e tem um gosto semelhante. Pode ser usado em receitas de cozimento e como substituto do açúcar em bebidas. 4. Agave. O néctar de agave é um adoçante natural extraído do agave, uma planta suculenta. É mais doce que o açúcar e tem um índice glicêmico mais baixo, o que significa que afeta menos os níveis de açúcar no sangue. No entanto, deve ser usado com moderação devido ao seu teor de frutose. 5. Tâmaras. Tâmaras são frutas naturalmente doces e podem ser usadas para adoçar sobremesas e smoothies. Você pode usar tâmaras picadas ou fazer um purê de tâmaras para substituir o açúcar em receitas. 6. Canela e extratos naturais.
A canela é uma especiaria que pode dar sabor doce a pratos sem a necessidade de açúcar. Além disso, extratos naturais, como baunilha, amêndoa e laranja, podem ser usados para adicionar sabor doce a receitas. 7. Frutas amassadas. Purê de frutas, como banana madura ou maçã, pode ser usado como substituto do açúcar em muitas receitas de panificação. Eles também adicionam umidade às receitas. 8. Iogurte natural. O iogurte natural é levemente ácido e pode ser usado para dar um toque de doçura a cereais, frutas e sobremesas sem a necessidade de adicionar açúcar. 9. Adapte-se ao paladar. Gradualmente reduz a quantidade de açúcar que se adiciona ao seu café, chá e outros alimentos. Com o tempo, seu paladar se acostumará a sabores menos doces. 10. Leia rótulos. Ao comprar produtos processados, leia os rótulos com atenção para identificar e evitar alimentos com alto teor de açúcar. Opte por versões com menos açúcar ou produtos sem açúcar adicionado. Lembrando que a substituição do açúcar deve ser feita com cuidado, já que cada adoçante possui características e sabores diferentes. Além disso, é importante manter um equilíbrio em sua dieta e evitar o consumo excessivo de qualquer tipo de adoçante. Consultar um profissional de saúde ou nutricionista também é uma boa prática, especialmente se você tem condições médicas específicas.